Irmãos e irmãs, que alegria. O pastor pediu para eu dar uma palavrinha sobre o conteúdo dos livros. O novo livro não está aqui ainda. Está dentro do carro, a chave está com o menino do estacionamento, pega lá, tem bastante. Então, para vocês saberem mais ou menos o que é que tem, talvez se interessem, este livro aqui é o Desafio da Liderança, Liderar Servindo, Servir Liderando, é capa nova de um livro que já tem alguns anos, mas tem abençoado muita gente, Deus tem sido muito bom. É um curso de liderança, da perspectiva de que Deus trabalha na gente, antes de trabalhar através da gente. É assim, Ele forma Cristo em nós para que a gente forme Cristo nos outros. Então nós tratamos dessas fases da liderança. Se tiver interesse, não tem muitos, mas tem alguns aí. A sequência dele é este aqui, pego de surpresa nas ciladas da liderança. Nós não como estamos falando para líderes, evidentemente nós não vamos tratar aqui de sexo, dinheiro e poder, porque isso é problema de líder no mundo inteiro. Mas o líder cristão tem uns perigos, umas ciladas muito maiores que eu abordo aqui. Essas sim, as outras já são comuns, essas pouca gente toca. Por exemplo, fazer a obra de Deus sem Deus. Porque no último dia, quando Jesus voltar, vai ter igreja que vai ter nome de que vive. O lúdico da igreja vai estar lindo, o coral vai estar cantando, a pregação vai estar saindo, a oferta sendo tirada. É só nome, é só aparência, é muito teatro. Porque quando o sistema, a máquina está funcionando, ela caminha quase por inércia. Então, há um perigo muito grande, a gente, pastor, fazer a obra de Deus sem Deus. Essa é uma das maiores ciladas que a gente tem. A gente usa o nome de Deus, mas na verdade a gente se julga Deus de Deus. Tem gente até que fica determinando o que é que Deus vai ter que fazer. E vai. É uma coisa tremenda. E é um perigo contemporâneo à história da igreja em qualquer período. Segundo, por exemplo, uma área que eu abordo aqui é a incapacidade de muitos de nós de reconhecermos os valores dos outros na nossa igreja. A pessoa se mata para produzir alguma coisa, uma escola bíblica de férias, uma atividade, etc. E você vai lá na frente e recebe todos os louvores. E não menciona nem o nome do coitado que trabalhou feito louco. E aí você produz um negócio chamado desencorajamento na sua equipe. É uma cilada da liderança. Terceiro, a incapacidade de muitos líderes evangélicos, que entre outros, de aceitarem a crítica. Porque crítica é sempre não é sempre, mas tem crítica maligna. Mas crítica, em geral, ela é uma necessidade não satisfeita na vida do seguidor. Os comércios, o business, entende isso e coloca uma caixinha na hora de você entrar ou sair, para você pôr suas observações, não é assim? Muitos, porque o mundo secular, ele valoriza a crítica, porque ele aprende com a crítica e melhora. O mundo espiritual chama de obra maligna. Porque a gente se julga intocável. Então essas são as coisas que a gente aborda aqui. Não é importante? Eu acho. Isso aqui, esse livro Ninguém Detém, é desenhado para células. São 9 reuniões de célula, sobre Atos capítulo 2. Mas na verdade são as dicas para manter a vida viva. Porque tem muita aparência. Então isso aqui são as marcas espirituais de uma igreja saudável ou de uma pessoa saudável. Você aplica como você queira. Esse aqui não foi eu que escrevi, mas traduzi, porque é um dos melhores livros sobre discipulado que eu conheço. O Edmund Chang, você já leu, colega? Deu para todos os líderes deles. Não tem muitos, mas infelizmente 5.000 cópias já foram. Deve ter umas 100 cópias aqui, é muito baratinho. Este aqui eu escrevi no campo de refugiado no Iraque, quando eu estava conversando com as mulheres que tinham sido abusadas sexualmente, em média por 5 homens. Eu fui lá para ver tragédia e estava vendo a tragédia. E Deus me fez lembrar
que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. No meio da tragédia, entre um grupo de 40 mil mulheres, foi plantada uma igreja que está fenomenal, porque um grupo pequeno de cristãos no Kurdistão, Iraque, amou aquele povo, cuidou deles, e o amor quebra todas as barreiras. E quando eu estava ouvindo as tragédias delas, chorando com as notícias delas, alguém lá, o líder deles, falou: mas a coisa não é só tragédia, não é só a morte do rei Uzias. Os cristãos são poucos, mas eles nos amam. Aí eu falei: meu Deus, eu vim para ver sangue, ouvi os relatos de mulheres abusadas, yazidis abusadas pelo ISIS, e chorei aqui, porque a gente gosta de coisa ruim. Nós assistimos só notícia que não presta, por isso que a televisão, o jornal é só ruindade. E tiver um canal só de notícia boa, vai à falência. E no meio da conversa, Deus me fez ver que Ele continua sentado no trono. Foi plantada igreja lá que numa noite teve 2.000 conversões. Coisa tremenda. Então, estou frito. O que a gente faz quando a gente está queimando na frigideira? E o último, que na verdade é o que eu mais incentivo aí, é o livro que chama O Discipulador Cristão. O Paulo Mazzoni acabou de dar para todos os líderes de célula da igreja dele. Porque a maioria aqui está no movimento do discipulado via célula, não está? Celular? A maioria. Não é o único movimento do mundo que leva a igreja a crescer, mas é o que mais cresce. E no movimento celular, a gente tem, digamos, uma infinidade de livros falando da mecânica, e o programa nosso é a mecânica, como liderar um grupo. Treina o líder, dá uma geralzinha rápida na teologia, e aí já vai como liderar um grupo, como deve ser a reunião, como multiplicar, como. A gente trata muito sobre a mecânica, e tem muito pouco livro sobre o mecânico. Então, eu resolvi escrever um livro que fala do mecânico, você, do líder de célula, e conta desde do início, que todo discipulador tem que ser um discípulo primeiramente, tem que ter nascido de novo. Tem muito discipulador que não é discípulo, ele é convertido à igreja, gostou do ambiente, foi ficando, aprendeu os termos, aprendeu o conteúdo teológico, e hoje é líder de célula, mas nunca nasceu de novo. Então, todo discipulador começa sendo um discípulo, e eu escrevo até, o livro fala até a glorificação, quando recebemos a coroa. Mas tem sido uma bênção, porque é bênção para mim, porque eu preciso. Deus trata com o mecânico, para que o mecânico desenvolva a mecânica. É sempre assim, sempre assim. Então é isso aí. Se vocês tiverem interesse, vai estar disponível ali. Não tem muitos, mas tem alguns, tá bom? Muito bem. Segundo, então, os dois momentos do nosso processo essa manhã. O primeiro deles é uma pincelada de algumas coisas recentes que Deus permitiu que a gente estivesse envolvido junto com a rede, com o Global Kingdom. E eu vou trazer a vocês agora os relatórios de dois lugares no mundo, que dá tempo de trazer de muitos. O primeiro é a Síria, e o segundo são os Balcãs, os 8 países da Europa, do Balcãs, para o lado direito, onde é o limite do antigo Império Otomano e da Europa cristã. Então, a Síria é o berço da missão cristã. Se você pensar que a grande comissão foi dada na Galileia, vai ser o assunto que nós tratamos aqui, o território da Galileia logo mais. Mas o primeiro missionário transcultural da história da igreja foi em Damasco. É Paulo. Então, a história do cristianismo deve muito à Síria. Jesus chamou Paulo no caminho de Damasco. Paulo foi batizado em Damasco. O lugar que ele foi batizado, eu já fui lá. A casa existe até hoje. Chama-se Casa de Ananias.
e fica na rua direita. Eu visitei, eu tenho a foto, se alguém tiver curiosidade, eu mostro depois. Onde Paulo foi batizado. Damasco tem mais de 4.000 anos, então chegou esse aqui é o discipulador cristão. Ó. Obrigado, você é fenomenal. Esse aqui, recomendo. Eu sou suspeito, mas manda abraço. Mas a muralha de Damasco é muito antiga. Eu tive o privilégio de bater uma foto onde tem um balaio, simbolizando o lugar onde Paulo saiu da cidade no balaio, no cesto. Um negócio tremendo. E a guerra chegou e restava só 8% de cristãos no país. E o cristão não brigou com ninguém, mas todo mundo brigou com ele. Foi muito sofrimento. Morreu muita gente. São 300, agora dizem que 500.000 mortos na guerra lá. E o cristão apanhou muito. Muitos fugiram, mas muitos ficaram. E o que é que a igreja mundial tem a fazer com a igreja sofredora? Tem que ajudar. Então, o que vocês vão ver aqui são dois blocos de vídeos rapidinhos. O primeiro deles é do Damasco para o sul, em direção ao Monte Hermon. Que o Monte Hermon, em Israel, fica no limite entre Golã, que era Síria até Israel tomar, e Galileia, no norte da Galileia. Então é na fronteira com a Síria. Um lado dele é Síria, o outro lado é Israel. E aquela parte de Monte Hermon até Damasco, de 70 quilômetros, era uma parte onde os cristãos apanharam muito, tiveram suas casas destruídas, muita gente morreu, os jovens foram mortos, quem não foi morto fugiu, só restou velho e criança. E eu estava lá e a gente precisou tomar uma atitude. A rede, que é tão vibrante no mundo inteiro, tinha que ajudar. E nós reconstruímos 180 casas lá. Então, é lindo, você vai ver agora aí. A segunda parte é o norte. O norte é a parte onde a igreja virtualmente só existia em Alepo e Homs, que tinha uma boa quantidade de cristãos. Mas a guerra chegou e o ISIS dominou aquela região. Matou muita gente, degolou muita cabeça lá, mas de muçulmano. E aí as mulheres fugiram para a costa, numa cidade chamada Tartus, com seus filhos. Não havia analfabetismo, educação altíssima na Síria, toda cidade tem uma universidade. O norte é o que a Bíblia chama de Alta Mesopotâmia, onde ficou o pai de Abraão. Por um tempo é lá, antes de descer, é a terra bíblica, o Eufrates termina lá. E a gente via aquelas mulheres comendo numa lata de lixo com aqueles filhos, tudo. Os maridos tinham sido tudo engenheiros, advogados, políticos, empresários, e agora não foram abusados, mas viram a cabeça do pai rolando, tudo para ser um revoltado. E aí eles dizem, não, o evangelho tem que transformar, e através deles transformar a nação. Aí vocês vão ver o que aconteceu agora, semana passada, no nosso vídeo. Então, vamos lá. Você está entrando na Síria, tá bom? Primeira parte, pode soltar, e eu vou falando aqui. É o sul. Esse aí foi um dia que entregamos 80 casas. Aí são 4 das famílias, à direita está o pastor, que lá pastor tem que se vestir de preto e colarinho, que é assim que ele é identificado. Olha aí. Essa mulher é a única sobrevivente da família. Essa é a casa que ficou no final da guerra, cidade de Zabadani. Põe volume aí, põe volume. Aumenta o volume, por favor. Olha como. Are you happy? انت مبسوطه؟ الحمد لله. Ela vai mandar um beijinho para vocês, ó. Essa. A segunda família é muito. Essa aí é a cidade como ela ficou. Estava acabando de ser pintada a casa, novinha, destruída, foi reconstruída. Esse aí de costa é o Sami, o construtor que se converteu. O homem que vai falar aí, esse era um dos poucos crentes que tinham lá. نحن من الكنيسة الله يأجركم. كان البيت سيء جدا محروق. هلا أصبح البيت
صحي جيد جدا. الله يأجركم ويقويكم ويرد عنكم جميعا بجهود المؤمنين والمحسنين. الله يأجركم عطوه خلينا إياكم. Essa próxima é uma família com duas meninas. طبعا نشكر A única coisa que sobrou na casa dela era o vaso sanitário. Eu vi as meninas com uma tampa em cima do vaso sanitário fazendo dever de casa. Olha a cena que elas têm todo dia quando acordam. Ainda é assim, mas a casa delas está pronta. Olha a alegria. Felizes da vida. Olha como ficou a cozinha, que beleza. Não está arrumadinha? Agora estamos entrando em outra casa. Esses meninos ficaram com problema mental, porque a guerra chegou na casa deles, afetou um pouco. E agora a casa está reconstruída, porque o ISIS destruía a casa, botava detonava uma granada, uma bomba, arrebentava. بتشكرهم كثير كثير انه يعني الهالوقت الصعبه اللي احنا فيها انقذونا من يعني من شغله الشنطه ورجعنا على بيتنا. هاي اهم شغله انه رجعنا على الزمن وسكننا. You have been with so much difficulties, حتى في رغم ظروفنا الصعبة but God is good. لكن الرب صالح. And our hope is that you dedicate your life to God. You can live here and enjoy His presence forever. Aí são outras casas que estavam sendo entregues no dia. Então, 80 casas foram entregues neste dia. Não é uma maravilha? Total de 180. Uma igreja foi organizada. Agora tem uns slides aí. Mostra o slide aí, companheiro. É importante. Esse era o local antes de começar essa é a rua dos cristãos. Olha o que é que o ISIS fez com as casas dos cristãos. Inabitáveis. A nossa tarefa foi reconstruir para trazer vida, porque não tem mais jovens. Pelo menos os velhinhos e as crianças iam ter dignidade para morar. E um dia, quando a história fosse contada, todas as casas foram reconstruídas com dinheiro de brasileiros crentes. Todas. Mais de $1 milhão, porque custa $6.600 para reconstruir uma casa. Muitas igrejas dava $100 por mês, $200 por mês, só isso, menos de um salário mínimo. No total, como eram centenas, reconstruímos lá. Coisa linda. Agora é assim que o ISIS fazia com a casa do cristão. Está vendo o C e a cruz? Eles vinham marcar onde estava o cristão. Então ele pintava o C e a cruz. E à noite, quando os cristãos estavam deitados, dormindo, eles miravam aquela casa que tinha o C e a cruz com a bazuca e explodiam matando as pessoas. É uma coisa cruel demais, cruel demais. E aí, o problema do meu irmão é meu problema, não importa que ele esteja lá, a igreja sofre, se um sofre, todos sofrem com ele. Então a gente tinha que fazer alguma coisa, foram reconstruídos, uma igreja foi organizada, está com 120 membros. Mas agora esse último slide aí, da parte de baixo, está vendo este homem, essa velhinha? Esse aí eu considero um herói na fé, porque nessa cidade, a coisa era muito dinâmica. Ele saiu para trabalhar um dia, quando ele voltou, a casa já não era dele. O ISIS tinha mandado as tropas e controlou a cidade. E um grupo de líderes ocuparam a casa dele. E ele voltou de casa, que é uma coisa horrível você voltar numa realidade de guerra, você não sabe, a guerra é uma tragédia. E ele então, quando chegou em casa, não deixaram ele entrar. Falaram que a casa não era mais dele, pertencia ao califado islâmico. Falou, não, essa casa é minha. Ele ficou um pouco nervoso, falando muito. Prenderam ele na casa e bateram nele 30 dias seguidos. Todo dia era uma surra. E no final de cada surra dizia, se você renunciar ao cristianismo e se você recitar o credo muçulmano, não a Deus além de Deus, e Mohammed é o seu profeta, que é a profissão de fé islâmica, nós paramos de bater em você e nós lhe devolvemos a casa. Esse cara aguentou 30 dias apanhando, mas não negou o nome de Cristo.
No 30º dia, enquanto o soldado do ISIS deu uma cochilada, ele escapou porque ele conhecia bem a casa e os arredores. E quando o ISIS perdeu a batalha na cidade, que eles perderam o país todo, quando perdeu a batalha na cidade por vingança, quem morava na casa bombardeou a casa, destruiu a casa. Nós reconstruímos a casa, a rede reconstruiu, e aí é o dia em que ele e a mãe dele, está vendo ela com os docinhos aí na mão? O povo é muito carinhoso, trouxe estava recebendo a casa de volta, trouxe os docinhos, celebrando, sua alegre. Ele não tem, o resto da família foi morto, mas ser mártir é uma bênção, não é uma coisa ruim. Ser mártir é gozar dos mesmos privilégios de sofrer os sofrimentos de Cristo. E ele não abriu mão da fé. Na simplicidade dele, ele está abençoando a gente hoje pela manhã aqui. Eu fui numa casa lá onde tinha uma senhora, nós entregamos a casa de volta, uma senhora já dos seus 60 anos, e a netinha. Eu não conhecia, porque eu era recomendado pela igreja, recuperamos a casa, mas na hora da entrega a família vinha. E eu perguntei para ela, e o seu marido? Ela falou para mim, onde o senhor está em pé aí? Eu coletei os pedaços dele. Ele estava deitado no sofá, veio um tiro, uma bomba, alguma coisa, arrebentou o teto da casa e caiu no sofá, só sobrou os pedaços do marido. E a casa pegou fogo, ela saiu, fazia 3 anos que ela não voltava lá, traumatizada. Foi a primeira vez que ela voltou, e quando abriu a porta, ela caiu num choro, porque tudo voltou na mente dela. Aí a netinha dela falou, vovó, ela falou, diga, filho, mas está mais bonita do que era antes. É o Evangelho, ele faz nova todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o sul. Então, essa atividade no sul é puramente uma atividade de compaixão cristã, de amor, que abre as portas do país para o evangelismo. O que é que aconteceu no norte? O norte é devastação. E no norte, veja a segunda coisa aí, o segundo bloco. Essa aí são crianças. Tem mais ou menos 300 mil pessoas órfãs na Síria. E tudo gente maravilhosa. Eu vi aquelas mulheres, aquelas crianças em Tartus. Tartus não tem 2.400.000 habitantes, tem 112 cristãos, e em 2 igrejas só, mas aquelas mulheres chegavam lá, fugidas da guerra, com aqueles filhos maravilhosos, lindos. Eu falei, alguém tem que fazer alguma coisa para ajudar. Então mobilizamos a rede, e aí esse aqui ainda continua, vai continuar por muitos anos, porque tem dado um resultado tremendo. Apadrinhamos as viúvas com $100 por mês, e cada criança delas com $20. Isso dá dignidade para elas, que elas podem pagar o aluguel de um apartamento para elas, roupa para os filhos, etc. Mas elas, em contrapartida, têm que se comprometer a frequentar um grupo de tratamento de trauma, porque todas elas viram a cabeça do marido rolar. Segundo, elas ficaram traumatizadas porque perderam tudo. Segundo, elas têm que fazer um curso profissionalizante, porque para algumas delas já está chegando no limite, elas vão ganhar seu próprio dinheiro para manter sua casa. E terceiro, ela tem que frequentar uma célula para aprender de Cristo. Lembra, 100% muçulmanos, desde o começo. E em relação aos filhos, elas têm que dar reforço escolar, proteção aos filhos, roupa, etc., e mandá-los para a escola, e eles têm que frequentar uma célula semanal para aprender de Cristo. É parte do requisito. E começou isso aí 3 anos atrás. No dia do lançamento do projeto, eu falei para elas, vocês já aprenderam demais sobre o Deus da morte. Estava todas lá, com os filhos. O Deus da morte matou seu marido, destruiu sua casa, arrasou seu futuro. Se você quiser vir para esse projeto, você vem sabendo, não precisa vir, mas se quiser vir sabendo que aqui se fala do Deus da vida. Daquele que falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aqui é cristão do começo ao fim. Fala-se de Jesus num contexto muçulmano. Para muçulmano se fala isso. E quando é claro que eu pedi autorização ao pastor para falar isso aí, porque era para pôr em risco todo mundo ali. E ele falou, manda brasa. Mas para minha surpresa, uma delas começou,
com a língua e gritava o que eu não entendia, em árabe. E aí outra no outro canto, de repente você tinha o auditório daquela pequena igreja batista, lotada de aquela barulheira tremenda, e o pastor falou para ele, pastor, o que é que está acontecendo? Ele falou, elas estão respondendo ao que você falou. E o que elas estão dizendo? Nós queremos Cristo, nós queremos Cristo. Coisa maravilhosa. Agora, veja o que acontece. Aí essa aqui são as crianças, filhas delas. Pela primeira vez tiveram um Natal em paz. E a guerra já vai há 10 anos. Estão cantando louvores a Jesus, ao invés de ficar recitando o Corão e planejar vingança para matar quem matou seus pais. É o Evangelho. Agora, semana retrasada eu estive lá. Conseguimos o visto, fomos lá. E olha o que aconteceu. Mostra o visto aí. Chegando lá. Todas são altas, ó. Eu as vi pequenininhas, como é que já estão? Esse é o pastor da igreja. Olha que crianças bonitas e adolescentes. Agora vai mudar o ponto, vai mudar e eu vou entrar dentro da igreja. Aí fora estão os adolescentes, todos em cela. Vou entrando na igreja. Agora as mães. Eram todas muçulmanas, traumatizadas, viúvas. Olha aí. Não é uma coisa linda? Tem mais alguma coisa aí ou não? Agora estão elas em celas. Ó, vem um número aí, ó. Lembra, ela era muçulmana, agora crente em celas. Olha lá, ó, cela número 2. Cela número 3, 100% convertidas. Cela número 4. ويسوع بيده مسكني في مراعي الحب آيتني ملك الملوك يا يسوع O hino está cantando, glorioso é Jesus. نفوسنا في انتظار تاخدنا للأمجاد واتملى فيك بعناية يا يسوع يا Algumas ainda têm véu, por causa do contexto. واتملى فيك بعناية يا يسوع يا غالي عليا يسوع سباني بحبه والقلب بيه فرحان وعد يجينا من مجده وتنتهي الأحزان تبقى السما كلها ليا عظمنا فيها فدية تبقى السما كلها ليا Olha a multidão, 100% convertida a Cristo. Não, a maravilha? Ninguém detém. Aí nós reunimos, no final, pedi às líderes de células, e estavam lá, vieram 25 delas. Eu falei, você já pensou que 2 anos atrás vocês estavam marcando os passos que vocês iam ter para vingar a morte dos seus maridos? E agora vocês estão liderando células para aprender de Cristo? E a mulher que deu testemunho lá falou, eu sou enfermeira, mataram meu marido, eu tive que fugir para cá, cheguei aqui desesperada com os meus 4 filhos, e eu vi as minhas amigas aparecendo aqui na igreja e voltavam felizes para casa. O que é que está acontecendo com elas? Eu vim aqui e me converti. E aí ela começou a recitar por 10 minutos, sem perder uma palavra em árabe,
os 3 capítulos do Sermão do Monte. Decorou tudo. E uma outra criança que veio lá, começou a recitar o Salmo 23, a outra o Salmo 145. É porque no islamismo você é forçado da cultura a decorar o Corão. Pois eles trouxeram essa bênção para a nova vida, estão decorando a Bíblia. Coisa fenomenal. Agora nós vamos pular para 200 mulheres, ao invés de 100 e 600 crianças. Ali eu falei para elas, vocês agora têm que orar e dedicar os seus filhos para a melhor das profissões e carreiras. E elas pensaram que eu ia falar de médico e etc., e advogado, engenheiro, comerciante. Eu falei, a coisa mais nobre que está reservada para os seus filhos é serem pregadores do Evangelho. Porque a Síria vai ser conquistada para Cristo pelos seus filhos e filhas. Elas ficaram em pé, começaram a aplaudir. Eu desafiei para 200 células em 2 anos. Olha, pensa bem, não tinha ninguém. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, terceiro cenário. Tem um setor na Europa que é o menos evangelizado, é o Balcãs. Mostra aí o slide final aí. Esse aí são representantes de Albânia, Kosovo, Montenegro, Itália, que está dando apoio lá, e até missionário brasileiro aí. Tem 50 deles nos Balcãs, 50 casais. Você já pensou que o islamismo foi um instrumento, o comunismo foi um instrumento na mão de Deus para abrir as portas para o Evangelho? Deus não usa a bula de Balaão? Por que é que Deus não pode usar o comunismo? Porque ali era uma região do Império Otomano, muito radical no Islã. O comunismo veio, dominou aquela região, que são os países da Macedônia, do Croácia, da Sérvia, do Kosovo, Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Albânia, e proibiu a religião. Não tinha cristão praticamente, então não fez muita diferença para a gente, mas amansou os muçulmanos. Ao ponto de que em 82 a Albânia foi declarada o primeiro país ateu do mundo. Aí caiu o apoiador lá, que foi a Rússia, a União Soviética. E aí o país se abriu. A Albânia hoje tem cerca de 250 igrejas. Já o primeiro crente evangélico na história de Albânia foi em 1991. Até lá nunca teve um crente evangélico. E agora tem 220 igrejas. Mas os outros países não. Eu tomei café com todos os pastores de Montenegro. Todos. E estavam lá, 8 no país inteiro. Somando 250 crentes. 150 crentes em 10 igrejinhas de Kosovo. Mas a porta está aberta, porque a Turquia está jogando muito dinheiro lá para construir mesquitas, que o Islã é aparência, mesquita. E a Europa é nominal, mas o Evangelho pode entrar, ninguém proíbe, pode ir até como missionário se quiser. Essa é a nossa hora, e nós vamos entrar firme lá, porque ao invés deles virem para cá, nós vamos entrar na Turquia, vamos bombardear aquilo ali com o Evangelho das Boas Novas. Então peço suas orações, quem sabe você quer se envolver nisso aí, é só falar comigo, com Domingos, com Cezinha, com Jetro, com Kleber, que a rede está convidando todo mundo. Vai ter um movimento de plantio de igreja lá, e começa dia 7 de abril do ano que vem com um congresso de encorajamento para os pastores, 500 pastores e esposas, somatório de todos esses países. Vai ser uma maravilha, Cezinha. Já imaginou, Cezinha? Quando a história for contada e uns 20 anos para baixo aí, dizer a coisa revolucionou lá e alguém dizer, um grupo de louco do Brasil, cheio do fogo de Deus e desejo de fazer discípulos, transformou essa região. Hã? Obrigado, que eu não estava entendendo por que esse papel, mas está tudo ótimo. Muito bem, nós temos, como o pastor me deu aqui mais alguns minutos, eu deixo a critério de você perguntar o que você quiser de algum país do mundo. Nós temos 10 minutos para isso. Alguém tem alguma curiosidade? Fala agora ou cale-se para sempre. Se eu souber responder, como anda a igreja que ninguém detém ao redor do mundo? Egito? Bom, Egito é um movimento, Egito é um país de 105 milhões de habitantes, é gente pra caramba, que foi cristão até 714,
714, o Saladin, o conquistador, com 2.000 soldados, dominou um país que era cristão. Sabe por quê? Por causa das brigas entre os cristãos. Ele aliou-se a um partido cristão contra outro partido cristão. E foi essa tragédia que aconteceu depois disso. Nossa maior dificuldade, nosso ponto mais fraco, são os nossos tribalismos. A gente constrói os nossos silos e a gente não gosta dos outros silos. Fala mal dos outros. A gente se divide e aí se torna a nossa fraqueza. Mas Deus teve misericórdia. A igreja se manteve. No Egito tem cerca de 13% de cristãos. Depois de lembra, os pais da igreja, inicialmente, Atanásios, Orígenes, era tudo egípcio. E muitas das nossas doutrinas hoje foram organizadas sistematicamente pelos pais egípcios da igreja, grandes teólogos. Nós somos muito devedores a eles. Mas Deus resolveu trazer um movimento. Nos últimos 5 a 7 anos, tem mais ou menos 5 milhões de novos convertidos no Egito. Cezinha já foi lá. Cezinha, você ficou impactado com os testemunhos? Qual foi o testemunho que mais lhe impactou lá? Então, porque o cristão ortodoxo, quando nasce, a família coloca no punho, desenha, tatua uma cruz, para ficar marcado para sempre. Essa é uma cristã, criança cristã. E foi uma mulher, né, Cezinha? O que é que você viu? Fala aqui para o pessoal aí. O que é que foi lá? Essa moça, ela não conhecia, nem tinha ouvido falar de Jesus ainda. E ela teve ali dando testemunho para a gente que uma noite ela acordou e Jesus estava no quarto dela, conversou com ela, disse que era ele quem havia salvado ela de um assalto, que havia alguns homens que queriam violentar ela. E no final, ele segurou no pulso dela e falou: vou deixar uma marca aqui em você para você nunca mais se esquecer de quem eu sou. E quando ela acordou, ela achou que era só um sonho. Mas de manhã ela tinha 2 cruzes, uma em cada pulso. E ela andou no nosso meio assim, mostrando aquelas cruzes lá. Foi demais. Um milagre. É um caso atrás do outro. Porque, veja bem, quando o governo diz assim, você não pode pregar o evangelho, virou filé mignon. Porque Jesus é a palavra. Ele pode proibir a gente, mas não Cristo. Quando proíbem a gente de evangelizar, Cristo vira o evangelista. E é isso que está acontecendo. É uma pena para o governo que ousa dizer não pregue. Porque quanto mais o governo fecha, mais Jesus diz, deixa comigo. É assim, a coisa vai. Então, agora nós vamos ter um retiro lá. Todo ano um retiro todo em português. Se algum pastor aqui quiser ir, é agora em novembro. Já temos 122 que vão. Ficamos uma semana, 5 dias no meio do deserto, na terra onde os israelitas ficaram por 400 anos, a terra de Gósen, o delta do Nilo, terra onde mana leite e mel de verdade mesmo, que é maravilhoso lá. Mas a gente vocês vão ouvir os testemunhos. Teve uma mulher no último retiro que ela chegou para a gente lá e falou, hoje, eu estava traduzindo para o português, que é tudo em português, e ela falou, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu falei, mas por quê? Ela falou, vou contar a minha história. Eu sou da Jordânia, de Amã, e eu me converti a Cristo. E no dia que eu me converti, meus 2 filhos se converteram também. E meu marido, que é muito praticante do Islã, não gostou disso e me expulsou de casa, porque no mundo muçulmano, Sharia, a mulher e os filhos são patrimônio do marido. Então ele falou, mas pelo menos não me matou. Me colocou para fora de casa, mas não me deu os documentos. Era para eu viver na rua. Minha família se sentiu desonrada e tentou me matar. Então eu tive que escapar. E eu escapei pela fronteira do Egito, com a Jordânia, lá perto de Aqaba. E eu procurei aqui no Cairo uma igreja amiga. E eu sabia da existência dessa Casa Eldobara, porque a igreja no Cairo tem 5 milhões de muçulmanos no mundo muçulmano estudando sobre Cristo, no chamado Escola de Cristo. É um negócio fenomenal. É fenomenal de fato. O culto da igreja é visto por mais de 1 milhão de pessoas todas as semanas. E ela falou, e eu vim aqui e a igreja me acudiu,
me pôs na casa de refúgio, que são muitas casas que eles têm na cidade do Cairo, tem 20 milhões de habitantes, onde a pessoa vai e recebe um nome novo para sobreviver, embora o legal continue o mesmo, e vai ganhar, arruma trabalho. E ela falou, eu sou professora de inglês, eu comecei a dar aula de inglês. Nesse período, meu marido, ex-marido lá em Amman, gostou de uma outra mulher, que não gostou dos meus filhos, que agora é crente os filhos, e falou para ele, eu só fico com você se você se ver livre desses meninos. E ela falou, e ele tentou conseguir meu endereço, ninguém da minha família deu. Então ele preparou uma carta e entregou para os meus filhos para mandar para mim, e eles mandaram. E a carta dizia assim, o nome dela, tal, eu arrumei uma outra mulher que quer ficar comigo, mas não gosta dos meninos. Então eu estou propondo a você, se você quiser esses filhos de volta, estou propondo a você o custo de cada um, vou vendê-los para você. E pôs lá o valor de cada um dos filhos. E ela falou, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Então explica melhor. Ela falou, eu trabalhei o ano inteiro para levantar o dinheiro para comprar meus filhos. Eu comprei meus filhos, eles chegam amanhã, eles são meus. Coisa fenomenal. E nisso eu estava já chorando, você pode imaginar. E todo mundo chorando. E eu falei para ela, minha irmã, a senhora é o caso humano mais perto do que significa a redenção em Cristo. E ela me perguntou, por quê? Eu falei, porque em Cristo nós somos de Deus por duas maneiras. Porque Ele nos gerou e porque Ele nos comprou. Assim, esses meninos são da senhora, agora duplamente. A senhora gerou e a senhora os comprou. É uma coisa fenomenal. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Egito, uma maravilha. Pastor, aqui vai até que horas? Que horas são? Nem relógio tem, eu sou um infeliz, cara. Então vamos lá, temos os 5 minutos finais. Esse é o Egito. Egito é a terra da promessa. Vez passada também teve um caso, um menino de 1 ano de idade sofreu um acidente, verdadeiro, e morreu, que foi levado ao hospital, mas faleceu. O médico, e a mãe, no dia que a mãe se converteu, ela andando, ela tinha participado de uma célula, que se conversão lá, ou Jesus aparecendo ou célula. E ela se converteu e naquele dia sofreu um acidente de automóvel, foi para o hospital, o menino morreu e ela chorou desesperada. Como é que pode, Jesus? No dia que eu entrego minha vida, meu futuro, o perigo de vida meu, de morte, nas tuas mãos, meu filho morre. Como é que pode? No desespero. O menino, como era de noite, ele foi colocado na geladeira do mortuário do hospital para o dia seguinte preparar o corpo para enterrar. De manhã, quando o funcionário da mortuária veio, caminhando pelas geladeiras, escutou o choro de uma criança dentro de um deles. Quando abriu, o menino estava vivo. É um milagre, eu estava lá, a mãe estava lá, dando testemunho para a gente, pastor Samé Maurício não brinca em serviço, ele traz testemunhos verdadeiros. E aí ele trouxe um segundo, um moço, que sofreu também uma batida de automóvel e foi internado 3 meses na UTI, teve 23 cirurgias. Na 23ª ele morreu. O médico que o tratou é um salafita, e o pastor da igreja, Casa Eldobar, é um médico. Então ele fez a entrevista com o médico que o tratou, muçulmano salafita, aqueles de beca longa. Quando, na 23ª cirurgia, morreu. O médico está gravado o testemunho, o médico mandou tirar o baço, tirar as tripas, etc., para entregar para a família para enterrar. E foi fazer uma outra cirurgia. Quando terminou a cirurgia, sentiu que deveria perguntar à enfermeira se tinham preparado o corpo. Ela falou, está tudo pronto, doutor. Falou, deixa eu ir lá. Quando ele foi na sala ao lado, onde tinha a coisa de mármore, com os corpos, Jesus tinha posto tudo de volta. Tudo de volta. E o rapaz estava lá, hoje ele é ministro de louvor, numa das igrejas. E aí eu perguntei para ele, o que é que você sentiu aí? Porque o médico disse que você morreu. E o médico mandou tirar as partes, agora você está vivo?
o que é que aconteceu? Ele falou, eu não sei, mas quando eu entrei para a 23ª cirurgia, e eles começaram a dar anestesia, etc., eu apaguei. Mas eu vi um vulto luminoso, dizendo que ele era Issa, que é o nome Jesus lá no Islã, e falando para mim, você não vai morrer. Eu falei, mas como é que era o cenário? Ele falou, era uma pradaria verde, com aquela pessoa luminosa dizendo, desta vez você não morre. Jesus pôs tudo de volta. E quando eu vi pela primeira vez isso aí, eu disse, aí tem coisa errada. Porque a gente tende a duvidar de tudo, né? Aí o Espírito Santo falou para mim, seu miserável. Você não acha que foi muito mais difícil Lázaro, que foi 4 dias depois? Esse aí foi na hora. Fichinha. Então para de ser incrédulo, seu Tomé. É assim. Quando Deus quer, meu irmão, quando Deus quer, ninguém para a igreja. Então essa conversa furada, o pessoal pergunta, pastor hoje falou que a gente fala palavras entusiasmadas sobre a igreja ao redor do mundo. Não é sobre a igreja não, é sobre Jesus. Porque nós fazemos, a gente é crente, não sucumba você à ideia que alguns urubus dentro da igreja ficam dizendo que o cristianismo está acabando, que está ruim. Como é que pode estar ruim aquilo que o último capítulo já foi escrito? A gente é crente, e no último capítulo vai ter gente de todos os povos, nações, tribos e línguas da terra dizendo, digno é o Cordeiro. É assim. Então, o que às vezes está ruim é uma igreja local, que a turma resolve brigar, é um conflito danado, ou se torna liberal, ou se torna muito monumento demais. A igreja do I minúsculo pode estar ruim, mas a igreja do I maiúsculo, ninguém detém, a obra é santa. Você quer ver a coisa complicar, melhorar? Complique o contexto. Quanto mais pancada a gente recebe ao redor do mundo, mais a igreja cresce. Aqui ela pode estar ficando acomodada em muitos lugares, porque a prosperidade está demais. Mas onde ninguém tem mais nada a não ser Deus, você só eleva os olhos para o monte e diz, de onde me virá o socorro? E o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha, o lugar da luz brilhar é nas trevas. Se você tirar a luz, o pessoal fica falando, agora é a moda, vamos tirar os crentes do Afeganistão. Eu falei, não faça isso em nome de Jesus. Só tira aqueles mais visíveis para proteger, porque esse é o nosso momento lá. É o momento lá. Você vai tirar a luz do meio das trevas? Para trazer para o quê? Para o meio da... Aqui nós estamos ficando ofuscados com tanta luz. Porque luz da luz seca. Deixa a luz brilhar lá. Aí o cara diz, mas vão matar alguns. Eu falei, e daí? O cristão não foi chamado para morrer? Se você não estiver pronto a morrer, você não é cristão, Porque a palavra sede minhas testemunhas, testemunha no grego é mártir, sede os meus mártires. Na verdade, é impossível a gente ser cristão e não ter morrido. Já morreu. Quando uma família lá no Líbano converteu-se a Cristo, a família num campo de refugiado, a família dela na Síria, 14 quilômetros de distância, mandou um bilhete para ela. Soubemos que vocês viraram cristãos. Nós abandonaram o Islã. Nós vamos aí para matar vocês e matar crucificado. Eu conheço a família. O marido pegou o mesmo bilhete e escreveu atrás. Quanto a matar, não há problema, porque já morremos com Cristo. Agora, quanto a matar crucificado, pensa numa outra maneira, porque nós não merecemos a honra de morrer como morreu o nosso Salvador. Pronto. Quer vivendo, quer morrendo, se tornam coisas relativas. O importa é que Cristo seja glorificado, porque nós somos dele. Então o pessoal fala, a igreja está sofrendo, mas o sofrimento é parte da glória. O sofrimento, eles estão sofrendo onde eles são mais necessários. Mas não há um país no mundo, nem mesmo nós, quando o evangelho chegou aqui, que não teve sua cota de mártires. A igreja caminha sobre o sangue dos seus mártires.
que eles inspiram, eles transmitem fé, esperança, coragem, ousadia. Meu amigo Dishan, lá da presidente das Assembleias de Deus no Sri Lanka, ele tem 1000 obreiros trabalhando com ele. Ele me manda os vídeos quase que todo mês. A única coisa que eles podem dar para eles é uma moto, 50 cilindradas, para ir pregar o evangelho. Ele falou, todo domingo eles saem para pregar nas vilas do Sri Lanka, onde tem islamismo e budismo radical. Todo domingo voltam alguns sangrando. Eles apanham, eles sofrem, aquelas bombas que os terroristas puseram nas igrejas, 2 foram igrejas católicas, uma outra foi a dele, a People's Church, 10 mil membros, a Assembleia de Deus em Colombo, mataram 29. E eu perguntei para ele, e aí, Dishan, como é que está? Ele falou, melhor do que nunca. Porque você pergunta, por que é que esses caras estão indo para levar couro? Pai de família, volta sangrando. Aí você conversa com eles, você pensa que eles vão estar tristes, preocupados. Eles dizem, tende por motivo de grande alegria o passar por aflição. Porque a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nick, eu estou contando os casos, está vindo na cabeça, está indo tudo bem ou não? Nick, um amigo meu, foi na China fazer uma pesquisa numa zona rural sobre as igrejas celulares rurais, escondido. Escreveu um livro, A Loucura de Deus, está traduzido para o português. Ele é um PhD, sociólogo. E puseram 120 líderes de célula com ele lá. 117 na fazenda vieram, 3 não vieram. Conversaram das lutas, da opressão, aquele negócio todo, perseguição, e eles foram dormir. Mal tinha deitado, começou um choro lá no outeiro, à frente da casa. Ele saiu da casa, do apartamento dele, na casa de campo, que dava para a varanda, olhou, viu o povo rolando, chorando no chão. E aí ele desceu para saber o que estava acontecendo à meia-noite. E com a ajuda do tradutor, o tradutor foi lá e voltou, e ele disse, o que está acontecendo? Por que eles estão chorando nesse desespero? Aí o tradutor falou, que era chinês, falou, é porque chegou a notícia de que os 3 que não vieram foram presos pela polícia. Aí ele falou, e já puseram na cadeia. Falou, eles estão chorando por causa dos 3 que foram presos? Ele falou, não. Então por que eles estão chorando? Esse desespero. Estão chorando porque eles estão desesperados, perguntando a Deus, o que é que há de errado com eles que estão livres? É diferente, diferente. Esse primeiro amor nós não temos. Graças a Deus que não precisa dessa manifestação aqui. Mas faz parte do nosso compromisso. A igreja mundial é uma maravilha. Ninguém detém. A turma pensa que ela é parede. Fecha, manda fechar a parede. Porque cada parede que ela fecha é uma porta que ela abre no coração, na mente, na casa de alguém. É assim. É uma maravilha. Tudo bem até aqui? Podemos mudar o canal? Então, se alegre, porque você faz parte de um movimento glorioso. Um movimento que pode dizer que, quer nas lutas, quer nas provas, ela vai sempre caminhando. Agora, quero chamar a sua atenção para um pastor me perguntou, o Edson Mesquita, lá da Primeira Igreja Batista de Blumenau, pediu para eu gravar um vídeo para ele para o congresso que eles têm a semana que vem, sobre a igreja que não para. Olha que tema bom. Igreja que não para. Eu gravei e agora eu vou tratar disso com vocês aqui, tá certo? Quais são essas marcas da igreja que não para? E encontra-se em Mateus 9, 35 até capítulo 10, versículo 15. E você que tem Bíblia aí, você pode acompanhar comigo, que diz, eu vou ler só o 9, 35 até o 10, 2, e o resto a gente segue depois. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, lhe disse Jesus, lhe dou autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Ele dá a lista, até o versículo 4, dos 12 que estavam com eles.
Como é que a gente, todos nós aqui, quantos aqui são pastores ou pastoras de igreja? Quantos aqui estão na liderança de suas igrejas? Diáconos, líderes de célula, quantos? Quase todo mundo. Pois é. O que é que esse texto, nesses minutos, 40 minutos que a gente tem aqui, para terminar, tem a nos ensinar sobre as marcas de uma igreja que não para? Esse é o nosso tema agora, a partir de agora. Nós tratamos do global. Ninguém detém a igreja. Mas a nível da sua igreja, como é que se aplica isso para lá? Primeiramente, esse texto é dividido de uma forma lindíssima, porque ele é dividido entre contexto, ele é dividido em conteúdo e ele é dividido em termos de estrutura da igreja que não para. Então tem um contexto, tem a estrutura e tem um conteúdo, que garante que a igreja não vai parar. Eu não quero que a minha pare. Como é que é o contexto? Uma igreja que não para, observe o que é que o texto diz aí. Uma igreja que não para, olha o que é que o texto diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Uma igreja que não para, é uma igreja que se autodefine como um movimento e não um monumento. O texto começa dizendo, isso é um texto de liderança, é Jesus e os 12. É Jesus dando treinamento. Ele sabia que logo ele ia morrer. Então, ele tinha que treinar os líderes das células de Jerusalém, e que precisaria estar prontos no dia depois do Pentecoste. E Jesus, tudo que ele fazia, ele tinha a multidão no coração e sua célula na sua mente. Ele apaixonava-se pela multidão, mas o seu foco era treinar os líderes. Por isso que ele saiu com os 12, diz o texto aí, com ele. E o texto deixa claro que o treinamento de Jesus era dinâmico, não era estacionário, era ao andar, porque Jesus queria ensinar aos seus discípulos que a igreja não pode ser um monumento, a igreja é um movimento. Nós gostamos de usar a ideia de, por exemplo, Primeira Igreja Batista de Marília, não é assim o nome oficial? A gente gosta de usar essa preposição que dá um foco a quem vocês são, mas dá também uma abertura para que Marília controle a igreja. Nunca isso ficou tão claro durante a pandemia. O mundo inteiro achou que controla a igreja, porque afinal de contas a gente já entregou ao mundo o domínio da igreja. A gente falou que a nossa igreja é a igreja de algum lugar. Então as autoridades daquele lugar falaram, fecha, e a gente tem que fechar. A pandemia está levando a gente a descobrir a verdadeira preposição que nos define. E Jesus já estava ensinando isso à igreja desde o começo, quando ele treinou os seus originais, a sua célula inicial. Porque Jesus deixa claro que a igreja não é de lugar nenhum, a igreja está em todos os lugares. A preposição que define a igreja é em e não de. Tudo bem, se já está registrado no CNPJ como de algum lugar, que continue. E não tem problema algum que o governo ache que a gente é parede e manda a gente fechar. Mas a mentalidade da gente, essa não é a preposição que nos define. Só tem alguém de quem nós somos, é de Jesus Cristo. Nós somos a igreja. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver a igreja em Corinto, a igreja em Roma, a igreja na dispersão, a igreja em Colossos. A preposição é outra, aos crentes que estão em algum lugar. Em é o que nos define. Nós somos um movimento, nós estamos aqui hoje, mas se Deus abrir porta, e quando Ele abrir a porta, não é se, porque Ele vai abrir as portas, nós vamos estar em outros lugares. A igreja que limita-se a ser uma igreja de algum lugar, ela entrega sutilmente o controle dela às autoridades daquele lugar. Porque ela vira uma propriedade daquele lugar, ela compromete a sua pregação profética. Porque torna-se muito comum ali, muita gente, muito amigo, muito parente, muita coisa, não quer ofender ninguém, e de repente ela está comprometida. Nós somos a igreja em e não de. Estamos aqui, no momento sim, mas isso aqui não nos controla.
Quando na China, por exemplo, o governo resolveu controlar a igreja. A valer, porque a igreja estava muito livre na China. Livre. Eu me encontrei com os líderes de células urbanas lá em Xangai 2 anos atrás, 10 milhões de pessoas nas células, tem 5 movimentos celulares, linhas celulares grandes na China. Livre. Uma coisa fenomenal. Até os templos das igrejas oficiais, eu preguei num deles lá que tem 36 mil membros. Em Harbin, lá no norte, na fronteira com a Coreia do Norte. Uma coisa maravilhosa. De repente, o presidente vira ditador, vitalício, e começa uma perseguição que não aplica-se só ao cristianismo, aplica-se a todas as religiões. Os muçulmanos estão sofrendo demais lá. Mas, no que diz respeito a nós estamos difícil na China agora. A Bíblia, que a China é a maior produtora de Bíblia do mundo. E a casa editora da China, a primeira parte da Bíblia é o manifesto do Partido Comunista. Está impresso na Bíblia, contra Deus. Coisa horrível, mandaram tirar as cruzes da igreja. Toda igreja tem uma foto de Cristo, não importa se você é das 3 linhas lá, católica, protestante ou ortodoxa, porque não tem denominação. É uma bênção nesse sentido. Só tem a denominação católica, protestante e a denominação ortodoxa. Todo mundo teve que participar do mesmo balaio de gato para sobreviver. E então tem as fotos de Cristo no altar. E agora o governo determinou que a foto do primeiro-ministro, o Xin, seja colocada ao lado de Cristo no altar. Sacrilégio. Sacrilégio. Passaram uma lei proibindo qualquer pai ou mãe de trazer um filho até 18 anos de idade na igreja. Porque eles sabem que eles têm que controlar essa geração mais jovem, porque a geração mais velha não dá mais. A China hoje é o 3º país do mundo em número de cristãos. Número de cristãos. Nominais ou não, ela está com 110 milhões. 110 milhões de cristãos. Então agora tem 600 milhões de câmeras de leitura facial. Ninguém entra numa igreja sem o governo saber que a pessoa está lá. E não é só a igreja, é em tudo. É um controle tremendo. Ultimamente não está fácil. Essa semana passada, o governo determinou que todas as igrejas tenham serviço de oração, culto de oração. O governo determinou. Todas as igrejas, para orarem pelos defuntos que provocaram a existência da China. Os protestantes estão sendo forçados a orar pelos defuntos. Vai agir e relatar para ele o conteúdo das orações, para que ele controle. Uma situação difícil. Com a prosperidade dos crentes na China, as células começaram a ir ladeira abaixo nos últimos 10 anos, principalmente entre jovens. A pandemia veio e a perseguição veio. E o governo permite hoje na China, que só se reúnam 5 pessoas. No máximo 2 famílias, que as famílias são pequenininhas, em um lugar qualquer. Você não pode ter grupos maiores do que isso. Você tem na rua, mas nas casas não. Não podendo vir à igreja, a perseguição na igreja, um amigo meu de Singapura, que tem um ministério muito grande na China, falou que por causa da opressão do governo e das novas diretrizes, a frequência das células na China cresceu nos últimos 18 meses 315%. É um fenômeno, porque o governo pensou que a igreja era Então, já que vocês são igreja da China, ninguém reúne. Ele esqueceu que o único D da igreja é Jesus Cristo. Nós seguimos aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o majestoso, o conquistador da batalha, o capitão, a porta da salvação, a água da vida, o Senhor, o lírio dos vales, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós seguimos aquele que venceu, que ninguém controla, aquele que diz, quando eu abro a porta, ninguém fecha, quando eu fecho, ninguém abre, está dito. Nós seguimos aquele que escreveu já o nosso último capítulo. Nós somos de Jesus, mas nós estamos em Marília, aonde Deus nos enviar. Então a igreja tem que lembrar disso. A igreja que não para, Jesus estava treinando os seus 12 discípulos, é uma igreja em movimento. É fenomenal isso aí. Ele ia pelas cidades, vilas e povoados da Galileia. Segunda coisa, a igreja que não para, ela não só, ela é uma igreja em movimento, que o templo
é muito importante, porque o templo dá a ideia de tranquilidade, preservação, estabilidade, etc. Por isso que ela se reunia de casa em casa e no templo. Mas o templo não nos define, quem nos define é Cristo. É assim, então, mas o templo é importante, porque ninguém chega para você se chamar Antônio e chama você de Antônio Igreja. Chama você de Antônio o sobrenome, mas chama a igreja de igreja. Não tem problema, é porque ela representa a presença física. Essa o governo pode fechar e a gente fecha, como bons cidadãos. Mas cada vez que ele manda fechar ali, ele está correndo um perigo, porque ele está forçando a gente a se abrir em algum lugar. Quando bateram no Salah, 70 mil muçulmanos convertidos na Argélia, e ele é o nosso líder lá da célula, do Globoquino, 1.200 pessoas na igreja dele, bateram para valer, chegaram no domingo na igreja dele e falaram, hoje é o último dia que você se reúne aqui. Quarta-feira a gente vem para fechar a igreja. E o Salah falou, último dia? Mas quarta-feira eu tenho reunião de oração, pode vir. O cara falou, à noite nós chegamos aqui e fechamos, vocês não se atrevam. E Salah falou, estaremos lhe esperando. Na quarta-feira à noite chegou uma multidão de soldados, televisão, porque tornou-se público, só tem 5% de cristãos na Argélia, então virou uma notícia no país, já chegaram, e a igreja estava lotada de crente, porque se tem uma coisa que crente gosta, é de tensão. Falou que é tensão, nós estamos lá. E lotado. E a polícia chegou já batendo em todo mundo, bateram no coitado do Salah, quebraram tudo. Eu tenho as fotos das cadeiras, tudo arrebentadas, do sistema de som. Botaram uma grade, uma corrente, cadeado, e falou, aqui falamos para vocês não se reúnem mais. Salah foi para os degraus da igreja e gravou um vídeo que tornou-se um hit na internet. Todo mundo querendo checar, cristãos do mundo inteiro. A televisão para todo o país. O que é que o pastor da maior igreja ia dizer? 1.200 convertidos do Islã, inclusive ele. Ele falou para a nação inteira, o que vocês podem fazer, vocês já fizeram. Vocês podem fechar as paredes deste prédio, as portas deste prédio, mas o que vocês não podem fechar de maneira nenhuma são os nossos corações. Tem jeito, ninguém detém. Então a igreja em movimento, nós pertencemos a Cristo. Tudo bem até aqui? Porque aí o texto diz que Jesus, ele não somente ele identificou a igreja no seu processo como uma igreja em movimento, mas ele define a geografia no texto. Esse movimento da igreja acontece na Galileia e não em Jerusalém. A geografia da igreja é a periferia. Semear aonde já foi colhido é complicado. Nós existimos na área da divisão entre fé e não fé. Por que é que Jesus não deu a grande comissão aos discípulos em Jerusalém? Porque teria morrido a igreja. A conversa de Jerusalém era só a lei. Era só a doutrina, era só a ortodoxia. A população de Jerusalém vivia do templo, era só dinheiro, era só manutenção. Jesus deu a grande comissão, ide por todo o mundo, na Galileia, no lugar menos esperado, porque se era uma doutrina que estava a ser ensinada, toda a expectativa é que fosse dada onde a sede da doutrina estava, que era Jerusalém. No entanto, ele foi no lugar onde era tão estrangeiro a Jerusalém, que a turma gozava de lá, bullying, chamando os judeus de Galiléia de Galiléia dos gentios. E era dos gentios mesmo, porque quem já foi a Israel sabe que é na Galiléia onde estão os templos, as ruínas dos templos de Baal, as portas do inferno, vai lá em cima, em Cesareia Filipe, é um templo ao deus Pan, que é um deus grego. A porta do inferno é um templo, é uma entrada a um lago, a água é quente, onde ele jogava os cabritos, que era a figura do deus Pan. E se o cabrito saísse com vida, era adorado e cuidado até morrer. Mas eram as portas do inferno, que a água é quente. Antigo ali era um vulcão, então ficou água quente, aquela terrível. Ali no monte, que a gente vai como cristão, na Cesareia Filipe. Então o pessoal tinha que beber água. Eles saíam da Síria lá em cima e iam para o Egito. Não tem água em Jerusalém, nem rio em Jerusalém. Pois é um deserto. Onde é que tem 50 quilômetros de um lago? Tão grande que a turma chama de Lago de Genezaré, ou da Galileia. É um lago. Eles paravam ali e muitos ficavam ali. Por isso que era chamada de terra dos gentios.
Não é interessante que a grande comissão e o treinamento dos discípulos foi feito em Galiléia e não em Jerusalém? Isso é sintomático. É porque a igreja que não para é aquela que o seu contexto é o contexto da não-fé. Como é que você vai crescer uma igreja no meio dos crentes? De vez em quando tem um crente que se converte porque não era crente, mas nossa esfera é a Galiléia. É onde a vida acontece como ela é. Em Jerusalém a conversa era fariseu, saduceu, era as doutrinas, quem pecou esse ou seu pai. Essa é a conversa lá, o julgamento. Na conversa na Galiléia era pescador, coletor de impostos, agricultura, centurião. A vida como ela é a linha divisória entre fé e não fé. Então a igreja que não fecha, a igreja que não para, é a igreja que adota intencionalmente Galiléia. Adota intencionalmente os locais onde tem pouco crente. Adota intencionalmente as áreas da cidade onde você vai caminhando pela cidade em nome de Cristo, e você encontra a não-fé, forçando a você ter um diálogo. Não é uma linha de divisória negativa, é uma linha de aproximação. Porque qualquer não-crente não pode ser designado como um perdido. Qualquer não-crente é um achado que ainda não foi achado. É um irmão ainda não conquistado. É a Galiléia. E foi de lá onde saiu o movimento que conquistou o mundo. Não é interessante isso aí? Então, a primeira coisa, igreja em movimento. Segundo, a igreja no seu contexto geográfico. Você ficar só no meio dos crentes é uma tragédia. A igreja que fica só enfatizando a koinonia vai sofrer de uma doença chamada koinonite. Fica todo mundo tão amigo de todo mundo que ninguém de fora consegue entrar. Então a gente tem que ir na periferia. Outra coisa, tem duas coisas importantes aqui. Existe um negócio chamado igreja intramuros e igreja extramuros. Lembra aquele texto de Paulo aos Coríntios? Não se acha entre vós maledicente, ladrão. Não está escrito lá? Gozador, não está escrito lá? Conhece o texto ou não? Não está escrito? Está escrito. Mas para mim a coisa mais importante não é a definição de não se achar. A definição mais importante é o que vem logo em seguida. Paulo diz assim: por que não se acha? Pois tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes e justificastes. Aquele texto todo lá, no sangue de Jesus. O que é que Paulo está dizendo? É que a igreja que não para e que trabalha no contexto próprio da Galiléia, dos não crentes, ela vai sempre ter gente, vai ser uma comunidade dos ex. Vai ter muita gente lá que era ex-ladrão, ex-afeminado, ex-maldicente, ex-roubador. Tem que ter, porque isso representa o poder do Evangelho. Mas ela tem que, tais fostes alguns de vós, significa que tem outros alguns que nunca precisaram comer das bolotas dos porcos. Então, o balanço, que coisa maravilhosa é uma igreja com tradição, que você chega e encontra famílias que estão ali há 5 gerações, 6 gerações, ninguém nunca saiu do Evangelho. É tão poder de Deus quanto o que está lá fora, tá certo ou não? É uma maravilha, o mundo está muito caótico, você precisa dos tais foram, ou tais são alguns de vós, que nunca precisaram sair da igreja e comer das bolotas dos porcos. Não precisaram ser filhos pródigos, já estão ali. Porque eles dão aquele senso de pertencimento, tranquilidade, etc. Mas uma igreja que seja só a igreja da tradição, da perenidade, ela vai ficar doente. Porque ela perde a dinâmica da igreja extramuro, da igreja missionária. Por isso que a gente vai pela Galiléia. É porque o sangue novo traz vida nova para dentro da igreja. O indivíduo no primeiro amor chacoalha muitas coisas na vida da igreja. Faz a gente lembrar de uma fé que é um pouco diferente depois que a gente entra só na tradição. A fé da vida. O cara diz, eu era perdido e fui achado. Olha que coisa maravilhosa. Agora, quando ele é achado, ele quer encontrar um ambiente onde já existem os achados. Que dê tranquilidade para a pessoa, senão a vida vira um inferno, uma miséria, uma confusão. Então tem lugar para os dois lados, mas o nosso contexto geográfico é a Galiléia, porque a Galiléia traz sangue novo para a vida da igreja. Por fim aqui,
nesse contexto. A estrutura dessa igreja na Galileia tem que ser celular. Porque Jesus caminhava com os seus 12. Esse, para mim, é o primeiro texto de célula da Bíblia, no Novo Testamento. No treinamento da igreja, Jesus escolheu comunidade, um grupo. Porque o próprio Pai é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Então Jesus caminhava com os 12. Não é que a igreja só cresça se ela tiver célula, ou só não pare se tiver célula, mas é porque ela cresce como Deus queira que ela cresça. Mas o querer primordial de Deus é que a gente cresça em grupo, em comunidade, o que a célula permite. Eram 12, podia ser 15, logo um traiu, sempre vai ter o Diótrefes ou Judas Iscariotes, mas isso não tem jeito de evitar. Vai ter alguém que desaponta a gente, mas ela caminhava, foram treinados. Igreja celular é uma coisa maravilhosa, vocês têm o privilégio de participar dela, mas tem que lembrar, ela só tem sentido se for no contexto da Galileia, de treinar os outros para que continuem a obra que Jesus começou a fazer e ensinar, a obra de fazer discípulos. Atos capítulo 1 diz que Jesus, após a ressurreição, resolveu entre os 500 crentes que testemunharam Jesus ressurreto, ele resolveu chamar 120 para serem treinados para liderarem as células. E 120 vieram e foram treinados 40 dias, Atos capítulo 1, versículo 3, sobre as verdades e a centralidade do reino de Deus. O Pentecostes veio. Interessante que o texto diz em Atos 2 que no dia seguinte ao Pentecostes, a igreja já se encontrava reunindo no templo e aonde? Mas quem eram os líderes para os 120 pequenos grupos? Os líderes para os 120 pequenos grupos foram treinados por Cristo. Ele treinou 12, depois treinou mais 120, esses 120 treinaram muitos outros, e a igreja se espalhou pelo mundo inteiro, chegou até nós. Somos 2,5 bilhões de pessoas no dia de hoje, porque foi bem feito. Jesus nunca deixou de ter o coração nas multidões. Ele via as multidões e ele tinha compaixão delas. Mas Jesus não perdeu o foco. Ele via as multidões, mas ele sempre caminhava com seus 12 para ensiná-los como tratar com aquelas multidões. Isso nos traz ao conteúdo da célula e do ministério. Porque diz aí, Jesus pegou a igreja em movimento, isso aí é a filosofia da coisa. A igreja em célula, em movimento e no contexto de diálogo da fé com a não fé. Criar crente, abrir célula só para crente para crente, pode ser bom por um tempinho, mas se for só isso, o sal do sal vira saloba. A luz da luz cega. Tem que ter um propósito a mais. Você está treinando para o indivíduo alcançar outros. Porque a tarefa da igreja não é... A tarefa da liderança é cuidar da ovelha, mas a tarefa da ovelha é gerar a ovelha. Nós somos os privilegiados para continuar a obra que Jesus começou a fazer e ensinar, a obra de fazer discípulos, diz Lucas, escrevendo a igreja em Atos capítulo 1, versículo 1. Não tem jeito. Mas como é que as nossas células funcionam? Jesus dá o conteúdo. Diz que ele andava nas cidades e povoados e vilas. O assunto está interessante, primeiramente, senão termina aqui. Porque ele diz que Jesus caminhava nas cidades, vilas e povoados da Galileia fazendo 3 coisas. Ele reunia a sua célula e fazia 3 coisas. Ele não fazia pipoca. Eu não tenho nada contra. Ele não caprichava no estrogonofe. Tudo isso pode ter. Isso aí são os detalhes dos quadros nas paredes. Querendo saber o conteúdo, sendo. Diz que ele ensinava, ele pregava e ele curava. Então, as nossas células, ensinadas por Jesus, têm que ter essas 3 marcas. Interessante, o que é que Jesus estava ensinando os apóstolos? Que o núcleo central do ensino da igreja, da propagação da doutrina da igreja, é no contexto de célula.
A palavra que Jesus usa no grego aí é didascalia. Porque didascalia no grego significa um ensino, mas não é qualquer ensino, é ensino com propósito. Tem um começo, meio e fim. Ficar enrolando não funciona, tem que ter a lição própria, tem que cobrir o texto bíblico próprio, tem que ensinar todo o desígnio de Deus. Numa igreja que não para, a Bíblia é central, o povo cresce. Esse é um dos grandes desafios do nosso movimento celular, é que a gente ensina tanto a expansão que a gente tende a ter problemas na profundidade. E nós temos que encontrar uma solução para isso aí. Porque Jesus, treinando os seus discípulos, ele ensinava com propósito. E ele ensinou tão bem que chegou até nós, senão já teria, com tanta perseguição, parado as coisas aí. Então a célula é o núcleo maior do ensino da igreja. Um ensino com propósito. É ali onde o povo aprende, e o povo cresce, e o povo multiplica. Diz o texto que ele também pregava o evangelho do reino. A palavra para pregar é a palavra querissomai, de onde vem querigma, que a gente usa, tem até uma igreja chamada querigma, né? Igreja evangélica querigma. Às vezes eu fico pensando se a pessoa sabe o que é essa palavra, de onde veio, o que quer dizer. Porque em toda língua, você tem uma palavra que tem múltiplos significados. Por exemplo, se eu disser assim, eu gosto de manga, você vai pensar que o quê? Que eu gosto da fruta, mas eu posso estar falando da minha camisa. Com manga ou sem manga? Tem várias coisas. Proclamar, anunciar, comunicar, pregar, todos são adjetivos de uma mesma verdade, mas que têm conotações próprias. Querigma na Bíblia, que é o que faz a igreja nunca parar, é uma palavra que foi criada na língua grega nos dias do domínio do Império Romano. Começou em 300 a.C. Essa palavra, as origens desta palavra. E era usada para designar um tipo em particular de comunicação. Era usada militarmente. Era uma palavra de uso militar. Quando Roma mandava suas legiões para as terras fronteiriças do Império, para conquistá-las, também mandava com eles o maratonista, que é um esporte criado para fins militares, que hoje já virou os Jogos Olímpicos. O que é uma maratona nos Jogos Olímpicos? É um indivíduo que corre 40 quilômetros. Quem correr mais rápido ganha. Pois esse esporte não era esporte, era uma posição militar no início. O que era o maratonista? A cada 40 quilômetros, de onde eles iam a partir de Roma, Roma deixava uma pessoa de plantão. Próximos 40 quilômetros, outra pessoa. Porque quando Roma ganhava a batalha, o maratonista que estava no campo de batalha saía correndo 40 quilômetros e encontrava o outro. E passava a notícia, Roma venceu. Até chegar em Roma. E a cidade de Roma, muito grande, no seu ápice, chegou a 1 milhão de habitantes, se preparava para a chegada do conquistador com os despojos. Quando o conquistador se aproximava, que vinha muito mais lento, maratonista, Roma estava preparada para recebê-lo. E ele tinha que entrar pela Via Ápia, que existe até hoje, pelos portões das muralhas, passava no circo romano, no Coliseu, no Arco de Tito veio depois, mas nos arcos romanos, e começava a subir a colina dos templos, que existe até hoje, que dava e termina numa plataforma chamada Plataforma do Fórum Romano, onde os escravos eram vendidos. Ali estava cheio de trompetista, esperando Roma, o conquistador, chegar. Quando ele passava nas muralhas, as trombetas tocavam no ponto mais alto de Roma. E a cidade inteira escutava aquelas trompetas, e a cidade inteira gritava, Roma venceu. Não é interessante que o Espírito Santo escolheu para designar a pregação do Evangelho uma palavra que nunca conhece derrota? Não há derrota na pregação do Evangelho. O Evangelho é vitorioso. O que às vezes há é uma lombada no meio do caminho, uma resistência, mas quando Deus quer, ninguém opõe. Quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Nós seguimos o vitorioso, o corajoso, o batalhador, aquele que esmagou a cabeça da serpente de uma vez para sempre, quando a serpente, que é o diabo, pensou que havia esmagado a Jesus na cruz.
ele desceu ao inferno, ele pregou aos espíritos em prisão, ele querigma aos espíritos em prisão, ele foi lá para dizer, escuta, o que, ô, seu demônio miserável, o que você pensou que era a sua vitória, a cruz, porque eu fui morto lá, na verdade foi a sua derrota. Eu sou vitorioso. Eu sou vitorioso. Então a igreja que não para é essa igreja intrépida, essa igreja que entende que ninguém pode opor ao que Deus determina. Ah, mas os crentes estão sofrendo, graças a Deus. Que sofrimento faz parte da jornada. Jesus nunca chamou a gente para água sombra e água fresca. Jesus nunca chamou a gente para ficar comprando Porsche. Jesus chamou a gente para não levar... Veja o que é que diz, capítulo 10 aí. Nosso alforge era o essencial. O importante era a gente ir sabendo que a gente está proclamando o evangelho do reino, a vitória do reino. O evangelho do reino significa, na teologia do Novo Testamento, o domínio de Deus. Nós vamos lá, a nossa bandeira é vencer o Cordeiro Nosso, vamos segui-lo. É o que os moravianos fizeram, quando um grupo de 220 transformou-se na maior força missionária do início do século XVIII. Quando eles mandaram missionários para 50 países, e o que eles tinham era uma bandeira com uma ovelha, e uma cruz e um cajado, e algo dizendo assim, no brasão deles, venceu o Cordeiro Nosso, vamos segui-lo. Quando dois jovens da igreja dos moravianos sentiram o chamado para ir para a ilha de São João e ilha de Santa Cruz, no Caribe, naquele tempo administrados pelas ilhas ocidentais, só plantava cana. Eles foram comprar o ingresso, a igreja os abençoou, eles foram comprar o ingresso do navio para ir, o representante das ilhas ocidentais falou, não tem jeito, porque não está aberto para a chegada de estrangeiros. Eu sei que vocês são aqui da Moróvia, mas não está aberto para lá, lá só entra escravo. Ele falou, então é o nosso lugar, porque já somos escravos de Cristo. A igreja os abençoou, eles compraram o ingresso, foram lá. Quando chegou lá na ilha, o comandante falou para eles, última chance, se vocês forem aí, vocês vão morrer aí dentro, como escravos. Ele falou, não tem problema, porque já morremos com Cristo. E ficaram ali. 25 anos depois, a Holanda abriu para imigração. A igreja moraviana mandou o pessoal lá intencionalmente para saber o que tinha acontecido com aqueles jovens de 21 e 23 anos de idade. E eles foram para ver se estavam vivos, encontraram os dois vivos, mas junto com eles, depois de 25 anos de escravidão, que eles terminaram aceitando ser escravos, eles encontraram uma igreja com mais de 25 mil adultos batizados, que existe até hoje. É assim, é o evangelho do reino, não importa o contexto, as situações, nós anunciamos aquele que venceu o Cordeiro Nosso, vamos segui-lo. Por fim, dentro do conteúdo das nossas células, então tenha coragem, tenha intrepidez, fala a verdade, vai direto ao assunto, não enrola. Porque tem sempre corações que vão dizer, e mentes vão dizer, não estou satisfeito, mas Deus tem muito povo nessa cidade. Tem sempre muitos que vão dizer, é isso que eu preciso. E a gente não está jogando a rede para colher qualquer um não, a gente está jogando a rede para colher a quem Deus chamou. Ele é quem tem muito povo na cidade. E o texto diz que Jesus ia pelas cidades e povoados, é o movimento, treinando a sua célula para multiplicação, doutrinando para que não saísse absurdo. E ele diz, não só ensinava nas sinagogas, não só pregava no evangelho do reino, mas curava toda sorte de doenças e enfermidades. Então a célula, no entender de Deus, é o núcleo, ou o pequeno grupo, se você assim o chamar, ela é o núcleo inicial das manifestações de cura na vida da igreja. Agora, Jesus usa duas palavras aí, doenças e enfermidades, são duas palavras gregas, nosson e malaquia. Nosson tem a ver com doenças físicas, doenças não vistas. Malaquia tem a ver com doenças físicas. Isso é muito importante, porque no nosso meio tem muita doença não vista. Por exemplo, é na célula que nós tratamos de uma das maiores doenças que existe no nosso meio, talvez até entre nós aqui.
que é o hedonismo. Hedonismo é uma coisa terrível. É a busca por prazer. O hedonismo mata a cultura cristã do bem do outro. Entendeu? Hoje em dia é isso. A mulher foi na televisão aí, dar o testemunho e falou: e Deus sabe que eu tenho o direito de ser feliz. Quem falou? A alegria está no coração de quem conhece Jesus. O nosso gozo é conhecer aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você faz, a mocidade, os homens, as mulheres da nossa igreja hoje são hedonistas. Tudo que fazem é com esse negócio de eu tenho direito ao meu prazer. Já notou que é assim? Até os propagandas, o prazer de fumar, o prazer não sei o quê, Nós somos dominados pela cultura hedonista. A célula é o primeiro instrumento de produção de cura na comunidade, que é comunitária, onde a gente é tratado nesta doença miserável, que ninguém vê, mas todo mundo pratica se não tomar cuidado. Eu só fico aí se eu me sentir bem, não é assim? Eu tenho que me sentir bem, eu não me senti bem em sair. Aí os caras levam o hedonismo para o casamento e se separam. Entendeu? Virou um inferno minha casa, virou uma coisa, eu não me senti mais bem lá, dá um chute no traseiro. E aí desgraça. Aí essa cultura do me sentir bem, onde é que a gente foi chamado por Deus para a gente se sentir bem? A gente foi chamado por Deus para a gente ser fiel. Ser fiel. Olha, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A gente cantava até um cântico antigamente. Ser fiel até a morte. Na minha época, eu tenho 42 anos de casado, a maioria aqui não tinha nem nascido. Eu já cantava. E eu te darei a coroa da vida. Não tem muita conversa disso hoje em dia, não. Hoje em dia eu me senti tão bem, por isso eu vim. E quando você não se sentir bem, vai desaparecer? Você acha que a igreja gira em torno de você? Você acha que a igreja existe para você? Não, a igreja existe para a glória de Deus. É assim. Então, a célula é o primeiro instrumento onde a gente, porque é comunitário, onde a gente é tratado nesse problema sério entre nós. O segundo grande problema que a célula precisa tratar é o narcisismo. Porque esses são os problemas que não são muito abordados. Mas o cristianismo é um ataque ao narcisismo do começo ao fim. Enquanto o hedonismo é a busca do prazer acima de todas as coisas, o narcisismo é o amor a si mesmo acima de todas as coisas. Porque Narciso, na história da lenda grega, era um jovem de 16 anos que um dia estava caminhando pelo meio das matas e sentiu sede e foi num lago. E o lago era maravilhoso, águas transparentes, cristalinas, paradinhas. Quando ele abaixou para 16 anos de idade, quando ele abaixou para pegar a água para beber, ele viu o rosto dele e ele se apaixonou por si mesmo. E ele nunca foi capaz de amar ninguém, só a si mesmo. Agora, esse é o pecado dos nossos dias, é o amor a si mesmo. A gente se ama demais, por isso que a gente ama de menos os outros. E o cristianismo é a única religião no mundo, onde a única maneira de eu ser bem, me sair bem, a única maneira de você estar bem como líder de célula, é se você não tiver, ou como pastor de uma igreja, é se você não tiver buscando o seu próprio interesse, mas o bem do outro, diz Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 3. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas o bem do outro. Você quer saber qual vai ser a marca se eu sou bem sucedido ou não? É se quem está debaixo da minha responsabilidade, meus discípulos, melhoram. Porque se só quem me